Olá pessoal, tudo bem? Diretamente da AgriShow 2026, com a presença ilustre, José Luiz Tejon, jornalista, publicitário, diretor da Biomarketing. Seja muito bem-vindo ao nosso estande da Coima, Tejon. É um prazer meu estar aqui na Coima, 75 anos, trabalho que supera o tempo, né? E impressionante como vocês deram uma virada tecnológica espetacular. Então, a minha admiração por vocês, por toda a tua família e a sucessão maravilhosa desse jovem aqui comandando essa área tão importante de transformações que é a nossa pecuária, não é, Bruno? Exatamente, Tejon, muito obrigado. E de fato, né, para nós é um orgulho muito grande, né? Eu, como terceira geração da empresa, né, neto do fundador José Dancieri, minha avó Dona Maria, e meus pais, meus tios, que tanto empenharam, né, trabalharam por gerações dentro da companhia para trazer até aqui, né? 75 anos de história, são poucas empresas que chegam, né? E o nosso desafio agora na terceira geração é justamente perenizar, né? E a gente está indo bem, graças a Deus, estruturando conselho, estruturação de holds, protocolos, né? Aqueles assuntos que são duros, mas que são importantes e fundamentais na sucessão, e no agro é mais ainda, né? Você mexe com um tema precioso, né? No ponto de vista da pecuária, que é peso, que é também, ao mesmo tempo, peso, bem-estar animal, o trato, né? A forma como o animal é tratado e como isso é percebido pela sociedade consumidora. Então, eu estava aqui numa visita rápida, você me mostrando um novo tronco, né, tecnológico, almofadado ou emborrachado, ou seja, um cuidado espetacular. Nesse sentido, você tem acompanhado a evolução acentuada do pecuarista? Eu acho que o caminho é justamente esse, né? A gente estava falando de sucessão familiar, de transição de gerações, e as empresas elas têm que acompanhar o andar, né, da evolução tecnológica, da evolução da sociedade, e as gerações agora elas estão se movimentando muito rápido, né? O que demorava às vezes décadas para ter mudanças de padrão de comportamento, hoje está sendo mudado muito rapidamente. E as empresas que não enxergam isso, elas vão ficar paradas no tempo, né? E a Coima, ela vem se modernizando há bastante tempo, né? Sempre escutando o produtor e antecipando algumas tendências, né? Porque muitas vezes a gente fala de demandas, mas a gente tem que olhar não aquilo que o cliente muitas vezes pede, mas aquilo que ele precisa. E a gente se antevê justamente a isso. Quando se fala num tronco almofadado, nenhum cliente pede um tronco almofadado. Mas após a consolidação do equipamento que traz esse ganho de eficiência, ganho de bem-estar animal e ganho de produtividade, porque no fim das contas a evolução ela tem que estar atrelada a resultado. Dancieri, você falou algo precioso, a síntese do que é a administração quando falamos marketing. Nós não existimos para fazer aquilo que o cliente quer, existimos para fazer aquilo que ele precisa e não sabe ainda que quer. Porque tudo que a gente tem no agronegócio, e eu tive a sorte de começar a minha vida com 22 anos na Jato, depois anos e anos numa Agroceres, acompanhar esta mudança. O que nós fazíamos nos anos 70, 80, 90 era avançar, evoluir. Uma semente que ninguém impedia, um sistema de pulverização que ninguém impedia, uma colheitadeira de café que ninguém impedia. Então, o mundo de uma companhia como uma Coima é antecipar essas necessidades e mostrar. Então, você vem aqui e vê este lindo produto, tá certo? Que é um produto que quem não percebe talvez ainda a importância dele, é interessante a gente dar assim, uma certa sintonia fina. Sem dúvida alguma você será mais valorizado também pelo teu cliente. Porque às vezes eu sinto que o pecuarista, produtor de leite, que aliás eu levei uma bronca da dona Maria Antonieta, da Rex. Maria Antonieta me deu uma bronca. Eu falei assim: Antonieta, para quem você vende seu leite? Ela falou: Tejon, eu não vendo meu leite. Não, eu perguntei, desculpe. Eu perguntei: para quem você entrega seu leite? Ela falou: Tejon, eu não entrego meu leite, eu vendo. Então, quando a gente pensa também sobre esse ponto de vista, toda essa estrutura, não é, moderna que você tem aqui significa um poder de negociação,
um poder de vendas que vai se acentuando do pecuarista para o cliente dele, tá certo? Porque temos clientes. E o produtor rural, ele precisa entender, né, que como qualquer empresário, porque ainda o produtor rural, alguns não entendem que a fazenda é um negócio, como qualquer outro, Negócio. né? E muitas vezes ele quer a valorização antes dele entregar o produto. E o que eu saiba de negócio, para você ter um valor, primeiro você precisa construir. Então a gente escuta muito, mas se eu ganhar um prêmio, eu vou fazer rastreabilidade. Não, faça rastreabilidade que o prêmio vai vir naturalmente. Então, o investimento em tecnologia, em novas ferramentas, em novos sistemas, eles são fundamentais. Para quê? Para que você gere valor no seu produto e aí sim consiga capturar no mercado. Porque se você estiver esperando que haja uma demanda, para que aí sim você corra, talvez você não vai ter tempo. Né? Então você também, como produtor rural, tem que ter essa visão. Né? Precioso isso que você está falando. A demanda é criada por heróis pioneiros. Ninguém pediu. Aí você começa a criar aquela ciência, aquela tecnologia. Passado um tempo, aquilo se transforma numa realidade, tá certo? Só que antigamente, entre criar e ser aceito, levava 20 anos, 30 anos, 40 anos. Agora a velocidade é instantânea. Então, pecuarista que está aqui conosco, não temos mais tempo para esperar o tempo. E aqui tem uma pergunta para você, porque eu tenho alunos internacionais e todo ano a gente tem aulas na França e eu vou com os alunos do Salão de Agricultura de Paris, tá certo? E tinha um cartaz lá que me chamou a atenção. Assim, em francês, mas em português a pecuária é um negócio de homens, estava escrito. Porém, somente quem faz com amor são as mulheres. Estava nesse cartaz, lá no Salão da Agricultura de Paris. Aqui no Brasil, Lancieri, você tem observado esse movimento das mulheres na pecuária? O que você tem sentido? É muito oportuno, né, Tejão, você falar, e sim, né, e você trouxe uma palavra importante, né, o que eu percebo que as mulheres, elas fazem com amor. Além da parte técnica, elas colocam amor no negócio, né, e isso faz toda a diferença, porque quando você tem um negócio e que você se preocupa com as pessoas envolvidas, se você se preocupa com os animais envolvidos nesse contexto, você vai dar o seu melhor, porque você está ali não meramente olhando um resultado financeiro, e sim você está olhando a evolução. E as mulheres, elas olham com muito zelo a isso. E o que eu acho bacana, né, às vezes, voltando um pouco, a gente estava falando um pouco de tecnologia e de antever a tecnologia, e infelizmente, muitas vezes a indústria ela consegue antecipar uma demanda, só que o mercado ainda não está pronto. Então, muitas vezes é importante você dar um passo atrás e revisitar para que haja adesão. Porque é muito ruim a gente tentar forçar uma situação quando ainda não é válido. E aí eu faço esse mesmo comportamento com as mulheres do agro e essa defesa que eu faço. Porque eu acho que as mulheres do agro elas têm que se valorizar. Elas não estão lá porque elas são mulheres, elas estão lá porque elas são competentes. E a gente tem que igualar, a gente fala muito de mulher, igualdade. Não, a mulher já está lá, né? Então, ela está ali não conquistando o espaço dela, o espaço já é dela. E ela precisa entender isso e mostrar que ela consegue fazer de uma maneira muito mais eficiente e com muito mais amor. Né? Pois é, esse outdoor lá no Salão da Agricultura de Paris, marcante, viu? Fazemos com mais amor, mas acho que amor é uma característica humana e todos podem desenvolver. Agora, uma coisa muito importante, outro dia, aqui foi formada no Brasil a ABEA, Associação Brasileira do Bem-Estar Animal, e me convidaram para participar. Então, quando chego aqui na Coima, eu vejo esse cuidado todo, ou seja, a moderna pecuária, obrigatoriamente, ela envolve um bem-estar, tá certo? Porque bem-estar animal, quando eu pergunto assim para os especialistas que analisam, quando você tem esta filosofia de gestão, você tem mais rentabilidade, você tem mais saúde, né? Você tem mais valores positivos na propriedade. A sociedade vem evoluindo como um todo, né? Se você olhar a relação trabalho no passado para a relação trabalho
atual mudou muito, né? Antigamente o peão não era bem tratado, ele era quase ali saindo de um sistema escravocrata e se replicava. E as pessoas entenderam que o lucro ele está diretamente associado ao nível de zelo que você coloca nos seus negócios. O zelo com as pessoas, o zelo com as máquinas, o zelo com os animais. Então, o produtor rural, a sociedade, aumentando o zelo pelo animal, que é o papel da associação, pelo funcionário, que é o cerne do negócio, né? É a nossa equipe, são os nossos funcionários. E aqueles equipamentos que te dão suporte, pode ter certeza que o seu resultado, o seu lucro financeiro vai estar nesse aumento desse zelo, né? E não vir de uma maneira forçada, ele vai vir de uma maneira natural, honesta, justa, né? Então, é muito bacana esse trabalho, eu não conhecia esse trabalho da associação, quero conhecer mais e que os mais produtores possam conhecer esse trabalho da associação e praticar, né? Eu acho que esse que é o grande objetivo, a gente elevar o nível tecnológico na pecuária. Daqui para frente, Nancieri, para onde nós vamos? Qual é o nosso futuro? Fazer previsão em tempos de inteligência artificial, em tempos de mudanças geracionais é sempre muito difícil, mas eu acho que o desafio do agro é alimentar o mundo, né? Então, a paz do mundo, né, é barriga cheia, né? Então, a gente precisa cada vez mais investir em tecnologia, investir em gente, investir em máquina, investir em comportamentos para garantir a segurança alimentar. Então, eu fico muito feliz de fazer parte do agronegócio, porque a gente é a cadeia que sustenta tudo isso. Então eu acredito que toda a tecnologia ela vai evoluir nesse caminho, de dar base e sustentação para alimentarmos o mundo. Eu também estou observando de uma forma muito positiva os movimentos aqui brasileiros de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Alunos nossos do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa, quando veem este movimento, eles ficam encantados. Caramba, vocês conseguem fazer isso em 500, 1.000, 2.000, 5.000 hectares? É uma coisa que os encanta, né? E não posso deixar também aqui, falando do mundo da pecuária da carne, eu mencionei a Jato, meu querido, foi vizinho meu patrão do tempo passado, o Shiro Nishimura, que ele se orgulha, ele fica falando isso. A carne mais gostosa do mundo é o Nelore, lá que ele faz. Então, aquela turma lá, espetacular daquela região lá do Shiro, aquele pessoal lá da Nutripura, que trabalho belíssimo, né? Aliás, no último encontro com eles, eu disse, olha, vocês não fazem mais commodity. O que vocês fazem aqui não pode mais ser chamado de commodity. É um produto de valor agregado na origem. Ah, mas isso ainda não é valorizado. Ainda não é, mas será. A originação de uma arroba de uma carne, como vocês fazem, ela vem embarcada de nutrientes de saúde muito maior do que uma outra mesma arroba. Então nós vamos assistir, eu creio nisso, uma diferenciação de remuneração por esta qualidade. Não é mais commodity isso aqui. Eu acho que você trouxe o Shiro, né? O Shiro é parceiraço nosso, cliente nosso, usuário do Megatron 5.0, né? E não só ele, né? Todo o grupo da Confraria da Carcaça Nelore faz um trabalho incrível de trazer qualidade de carne para o Nelore. Porque a gente fala muito de carne de Angus, que eu valorizo super, mas a nossa pecuária brasileira predominantemente vem do Nelore. E quando a gente consegue evoluir com seleção, com genética, a qualidade da carne Nelore, a gente de fato antecipa. É aquilo que eu falo. Ninguém pediu para o Fabinho do Nelore do Golias, para o Shiro, para o Fred, para o Beca Lupion, colocar a qualidade de carne no Nelore dele. Mas ele fez e hoje é valorizado. Né? Então, quanto mais os produtores entenderem que eles, investindo em tecnologia, investindo em novos processos, eles vão ter esse resultado lá na frente, mais a nossa pecuária vai evoluir. Né? Então, a Confraria da Carcaça é uma parceira nossa, inclusive, foi até legal você citar, a gente, lá no Parque Fernando Costa, em Uberaba agora, a gente lançou um escritório em conjunto, né? Nós estamos parceiros lá em Uberaba, vai ser um escritório perene, então, tanto a Confraria da Carcaça quanto a gente vai estar lá dentro do parque de exposição. Inclusive, hoje, né, na terça-feira, dia 28, é a inauguração oficial lá, hoje às 17 horas, junto com eles, e vai ter muita carne boa do Shiro lá, Tejão. Carne boa do Shiro, e ali tem uma querida amiga, Ana Cláudia,
vice-presidente, ela estava na vice-presidência da diretoria internacional da BCZ, e a BCZ fazendo um trabalho fascinante. E uma coisa interessante, outro dia me procurou um pessoal do Luan Santana, né, um artista maravilhoso. Ele tem uma propriedade, uma pecuária no Mato Grosso do Sul. Quem toca e cuida é o pai dele, Amarildo, né? Aí eu até pedi para a turma, o pessoal da Novilho Precoce, conversar lá. E olha aí, um cara como o Luan está querendo também ver como é que posiciona uma carne dessa, como você estava colocando, dos amigos aí, como o Chiro, como outros. Sem dúvida, isso eleva. Luan, vai nessa, porque além do palco, você pode dar muito aí num espetáculo de valorização da carne tropical brasileira, que é a melhor no mundo. Isso é muito bacana, né? Os artistas, em geral, investem em pecuária. A gente tem centenas de clientes, né, desses grandes artistas, e muitos investindo em tecnologia. Isso é bom, eleva o patamar da pecuária. Mas a nossa conversa é muito boa e dá vontade de continuar bastante. Você trouxe da Ana Cláudia, e ela é uma parceira nossa também. Hoje ela é vice-presidente da BCZ, mas foi diretora da diretoria internacional, né? E aí eu queria chamar a atenção para um projeto fantástico que é um projeto financiado pela PEX, que é uma autarquia pública que funciona, né, de promoção da pecuária brasileira internacionalmente. Então é o Brazilian Cattle, ele é um projeto da BCZ, financiado pela PEX, com a gente, que a gente é um dos fundadores, né, e várias outras empresas de genética, máquinas, sementes, né, que a gente leva o que há de melhor de tecnologia tropical para todo mundo. O brasileiro, ele precisa parar de querer só ser o Brasil do samba e do futebol e se orgulhar de ser o país do agro, né? Um grande professor meu, trabalhei com ele, Marcos Fava Neves, doutor agro, ele falava muito assim, né? A gente precisa saber vender a gente para o mundo, né? E a gente, para se vender para o mundo, nós temos que assumir os nossos defeitos. O Brasil tem desmatamento legal? Tem, mas é exceção. A gente não precisa encobrir isso, porque não é o produtor rural que faz isso. O produtor rural, ele é o que mais protege. E com a integração lavoura-pecuária que a gente falou, a gente é o único país que tem capacidade de aumentar a produção sem derrubar uma árvore. Sim. A gente tem que se orgulhar, ter excelentes comunicadores como você, Tejon, conseguindo trazer isso para o mundo, porque é isso que vai movimentar e vai fazer com que a gente cresça na agricultura e na pecuária. Olha, terminamos uma pesquisa agora, ela vai ser apresentada a partir de 11 de maio pela CNN, que é a Marca Brasil, uma pesquisa em 27 países, 400 mil pessoas entrevistadas. Quando você fala Brasil, o que é que vem? A partir de 11 de maio, a CNN topou ser o canal de divulgação e a gente vai ver como podemos reunir algo espontâneo lá de fora, beleza, é bonito, é grande. O Brasil tem essa coisa comovente e o agro. Volume de alimento já aparece. Se nós misturarmos esta beleza com o lado ético da nossa produção, precisamos de estratégia de comunicação. Tejon, foi maravilhoso bater esse papo com você. Não estava nem projetado, mas ainda bem que encaixou na sua agenda. Eu sei que sua agenda é muito concorrida. Em nome da Coima, de toda a família Dancieri, eu queria agradecer sua presença aqui nesse bate-papo, aqui no nosso stand da AgriShow. Ter uma figura ilustre aqui nos abrilhanta muito, né? E poder levar um pouco do seu conhecimento para os nossos clientes, para os nossos amigos, é muito bacana. Eu só tenho a agradecer a você. Prazer é meu, toda a família. Você, meu caro, e o Paulinho, tá bom? Um abraço a todos vocês. É isso aí, gente. Obrigado. Continue acompanhando as novidades aqui da AgriShow. Mais gente vai vir aqui bater um papo conosco e nós vamos levar o que há de melhor em tecnologia, informação para a pecuária, para a agricultura, aqui no stand da Coima, diretamente da AgriShow 2026.